o M e o N. M e N antes das consoantes. E como nós usamos eles? Bom, no português sempre existem algumas regras para facilitar o nosso entendimento. E é o que acontece com essas duas letrinhas M e N. Vamos observar algumas palavrinhas aqui com a prof. Inseto, sempre, vencedor, mundo, sombra e bambolê. Vocês perceberam que essas palavrinhas, algumas a gente usa o M antes das consoantes e outras a gente usa o N. E por que a gente não usa sempre o M ou sempre o N? Bom, existe uma regrinha, como a prof falou. Antes das consoantes P e B, eu uso sempre a letra M. Sempre. É uma regra do português. Antes das outras consoantes, eu uso o N. Então, regrinha de português. Antes de P e B, eu uso sempre M. E antes das outras consoantes, eu uso a letrinha N, certo? Bom, podemos notar então que essas palavrinhas inseto e mundo, a gente usou o N. Por quê? Porque antes do N tem o D. Então, eu vou usar N. Agora, nas palavrinhas sempre, sombra, bambolê, eu usei o M justamente pela regrinha que a prof falou. Mas existe uma regra, além dessa do M e do B, o uso do M, ele também tem uma explicação fonológica. E como é isso? Bom, tentem aí na casa de vocês pronunciar essas palavras que o M vem antes do P e do B sem tocar os lábios. Essas palavras, elas são bilabiais, ou seja, na pronúncia delas, os lábios se tocam. Ó, vamos ver a palavrinha pomba. Eu consigo pronunciar a palavrinha pomba sem tocar os meus lábios? Vamos tentar? Não tem como, pomba, não tem como, né? A mesma coisa, a palavrinha campo. Eu consigo falar essa palavrinha, pronunciar sem tocar os meus lábios? Vamos tentar? Canto. Não consigo. Para mim fazer o som do P, campo, eu tenho que tocar. Então, tentem pronunciar também as letrinhas M, P e B sem tocar os lábios para ver se é possível. Ó, M, P, D. Eu toco os meus lábios para conseguir pronunciar essas letras. Se eu tentar sem tocar os lábios, a pronúncia não sai correta. Então, elas são palavras bilabiais. Também para mim entender essa regrinha. Antes do P e do B, eu utilizo o M, porque elas são palavrinhas que têm essa regrinha. Eu não consigo falar sem tocar os meus lábios, certo? Vocês vão ter várias atividades nos livrinhos, no livro didático, que vocês vão realizar sobre este conteúdo. Lembrem-se da regrinha. Antes de P e B, eu utilizo M. Antes das outras consoantes, eu utilizo o N, certo? Um beijão, meus amores. Até a próxima aula. O prof está morrendo de saudade de vocês. Tchau!